Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Atos, capítulo 15, versículo 3. E eles, Paulo e Barnabé, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Atos, capítulo 15, versículo 3. Como a igreja pôde acompanhar ao apóstolo Paulo e Barnabé? Como a igreja, o prédio, o templo de tijolos, saiu andando atrás deles até as cidades de Fenícia e de Samaria, como está escrito em Atos capítulo 15, versículo 3. Claro está de que nenhum templo ou igreja de tijolos pode sair andando e caminhar atrás do apóstolo Paulo e Barnabé. A verdade é que a igreja que acompanhava o apóstolo Paulo e Barnabé são o grupo de pessoas que foram chamadas para saírem do pecado, e não o templo de tijolos feito pelas mãos dos homens. O próprio Filho de Deus deixou isso bem claro, de que a primeira pedra, o tijolo que compunha o corpo, o edifício da sua igreja, era a pessoa humana de Pedro, e não os tijolos, as pedras que formam o edifício material que hoje nós chamamos por igreja. Como não se ergue um prédio para ser um templo, uma igreja em nosso mundo material, usando corpos de pessoas como pedras, como tijolos, fica claro de que a igreja do Senhor Jesus utiliza seres humanos, pessoas como tijolos, como pedras, e de que a reunião dessas pessoas ao nome de Cristo Jesus, essa congregação, essa reunião, essa assembleia, esse grupo de pessoas é o seu corpo, o seu templo para o Espírito Santo de Deus habitar. Mateus capítulo 16, versículo 18, disse Jesus: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre a pessoa de Pedro, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, como está escrito em Mateus capítulo 16, versículo 18. Mas por que então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos, a igreja de Cristo Jesus? Se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. E alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los aos irmãos da igreja de Cristo Jesus e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés, o Velho Testamento, como está escrito em Atos capítulo 15, versículo 1 e 5. Porque pessoas religiosas que frequentam templos feitos por mãos humanas de tijolos e pedras, que guardam o Velho Testamento abolido por Cristo, não tem o discernimento espiritual, a mente de Cristo, o Espírito Santo de Deus para lhe abrir os olhos e lhes converterem das trevas para a luz, da ignorância para o conhecimento da verdade. Atos capítulo 26, versículo 18. Para lhe abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados, a herança entre os que são santificados pela fé em mim, Cristo Jesus. Mas por que não sabeis que o vosso corpo material, que é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Porque pessoas religiosas que frequentam templos feitos por mãos humanas de tijolos e pedras, que guardam o Velho Testamento abolido por Cristo, não têm o conhecimento da verdade. Pois, na verdade, não pertencemos a nós mesmos, gente. Nós somos propriedades de Deus, para Ele nos usar como templo, como igrejas para o seu Espírito Santo. Suas mentes e corações foram endurecidos como pedra para não aceitarem de que um testamento é uma ordem declarada para ser cumprida na morte do testador.
como o testador que emitiu o Velho Testamento ressuscitou, logo ficou abolido o testamento que foi por ele instituído, gente. Hebreus capítulo 9, versículo 17. Porque um testamento, gente, tem força onde houver morte. Ou terá ele, o Velho Testamento, algum valor enquanto o testador, Cristo Jesus, vive? Como está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 17. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, gente. Vocês acham que não congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar esses assuntos? Como está escrito em Atos capítulo 15, versículo 6? De que a igreja é a congregação, a reunião das pessoas, dos irmãos em nome do Senhor Jesus, e não o templo de tijolos e pedra, e de que não se deve adorar a Deus guardando mandamentos do Velho Testamento abolido por Cristo Jesus, como está escrito em Atos capítulo 15, versículo 6? Gente, somente a pedra escolhida pelo Filho de Deus para compor a sua igreja tem o poder de não ser inutilizada, destruída, fracassada diante das portas dos infernos. Somente a pedra escolhida pelo Filho de Deus para compor a sua igreja tem o poder de ligar nos céus aquelas igrejas, aqueles irmãos seus que estão na terra, que se reúnem ao nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19, disse Jesus: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre a pessoa de Pedro, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei, Pedro, as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra, no mundo material, será ligado nos céus, no mundo espiritual, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Gente, esta é a resposta dada a Pedro pelo Espírito Santo de Deus, sendo ele a primeira pedra escolhida por Cristo Jesus para compor a sua igreja, que é a reunião dos irmãos chamados para fora do pecado. Atos capítulo 15, versículos 7 ao 11. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro, a primeira pedra escolhida por Cristo Jesus para compor a sua igreja, e disse-lhes: homens, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus que me elegeu dentre nós, para que os gentios, ou seja, nós, ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu aos gentios, ou seja, a nós, testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós, os judeus. E não fez diferença alguma entre ele, os gentios, e a nós, os judeus, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre os gentios, ou seja, sobre nós, a serviço dos discípulos, ou seja, a obrigação de cumprir o Velho Testamento abolido por Cristo? Um jugo que nem nossos pais e nem nós, os apóstolos, podemos suportar. Mas cremos, nós os judeus, que seremos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, como eles, os gentios também, como está escrito em Atos capítulo 15, versículo 7 ao 11. Atos capítulo 15, versículo 24, 28 e 29. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós judeus vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei e o Velho Testamento, não lhes tendo nós dado mandamento para isso. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo de Deus e a nós, os apóstolos, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, da idolatria,
e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá. Como está escrito em Atos capítulo 15, versículo 24, 28 e 29. Jesus te ama e Ele está vivo para declarar isso para nós. Então, por que um testamento velho tem força onde houve morte? Como terá ele algum valor, gente, enquanto o testador Cristo Jesus vive? Como está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 17. Mas por que então os seus sentidos estão endurecidos? Por que até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido? Como está escrito em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Amém? Dani e Miguel.